Fala galera, aqui é o Pedro e neste vídeo nós vamos aprender sobre o gráfico da função quadrática. Mas o que é função quadrática? Você deve estar se perguntando. Função quadrática é a mesma coisa que equação do segundo grau ou função do segundo grau. Mas por que do segundo grau? Quer dizer que tem um x elevado ao quadrado. Esse quadrado quer dizer do segundo grau. Ok? Então, agora, a primeira coisa que você tem que saber sobre o gráfico da função quadrática é as condições de existência de uma função quadrática. As funções de existência, é que o a, o coeficiente a, que acompanha o x quadrado, e se você quiser o que são coeficientes e as coisas que eu vou explicar agora, eu vou deixar no link da descrição o link da aula sobre equação do segundo grau, ok? O coeficiente a, que acompanha o x quadrado, ele não pode ser igual a zero e tem que ser ax quadrado mais ou menos dx mais ou menos também c, que vai ser igual a y ou f de x. O que é y e o que é f de x? Y é um eixo do gráfico da função quadrática, ó, o eixo y, e f de x é a mesma coisa que f é função de x. Y está em função de x, ou seja, tudo que a gente mexer no x, a gente vai mexer no y. Por isso que o y está em função de x. Agora, outra coisa que você tem que saber é o que é uma parábola. Uma parábola é esse usinho esticado que a gente consegue obter em toda a função quadrática. Que tem duas coisas importantes que a gente precisa saber sobre a nossa parábola. A concavidade, que é ao ponto que está para cima ou para baixo. Quem determina isso é o coeficiente A, ó. É o coeficiente A que determina se a concavidade está crescente ou decrescente. E o vértice. O que é o vértice? O vértice é a parte que a parábola deixa de ser crescente e passa a ser decrescente ou vice-versa. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre o coeficiente A, que determina a concavidade da nossa parábola. Ou seja, se A for maior que zero, ou seja, ele é positivo, né? O A vai ser maior que zero, então a nossa parábola vai ser sorridente, vai ser com a concavidade para cima. E se A for menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo, então a nossa concavidade vai ser para baixo, ou seja, vai estar triste. Essas são as duas partes que o coeficiente A tem importância na nossa concavidade. Deixa eu apagar aqui. Então, a próxima coisa que você tem que saber é sobre discriminantes. O que são discriminantes? É o nosso delta, que, como eu já disse, você consegue explicar, pegar uma aula completa sobre isso lá no link da descrição, que vai ter a aula da equação segundo grau. O delta, que é o discriminante, ele tem uma fórmula, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Cada um deles é um coeficiente. O b é o que acompanha o x, o c ele é o coeficiente independente e o a é o que acompanha o x quadrado. Agora, você tem uma coisa sobre o vértice muito importante, são as coordenadas dele, ó. Essas são as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. São muito importantes para a gente conseguir fazer o nosso gráfico da função quadrática. Cada um deles tem uma forma para a gente descobrir. O x do vértice, ele é igual a b ao quadrado, ele é menos b, na verdade, dividido por 2a. E o y do vértice, ele é igual a menos delta, dividido por 4a, ou seja, na fração aqui, que é o número racional. O número racional quer dizer por causa que é uma fração. Então, ó, agora nós temos a nossa equação que nós vamos aplicar. Mas antes nós temos que ver o que são raízes. Quando a gente termina a equação do segundo grau, a gente vai descobrir o nosso x. Lembra que a regra, ela nos dá duas opções, o x' e o x2'? Esses dois vão ser as nossas raízes, ó, o x' duas linhas e o x'. Cada um deles vai cortar o eixo x. Cada raiz, ela corta o eixo x. Isso que são raízes, ok? Então, agora nós vamos resolver a nossa equação do segundo grau para a gente conseguir resolver o nosso gráfico da função quadrática. Então, o nosso exemplo é x²
mais 2x menos 8 é igual a 0. Então, ó, nós vamos resolver bem aqui em cima, ó. O x ao quadrado, ó, mais 2x menos 8 é igual a 0. Ou, ó, eu posso até apagar aqui, ó. Ou a gente consegue colocar aqui como y, ó, como y ou f de x. É a mesma coisa que 0. Então, agora nós vamos resolver ela. Nós primeiro temos que saber os coeficientes dela, ó. Como o x quadrado está sozinho, então quer dizer que o coeficiente a ele vai ser igual a 1. Agora, 2x. O 2 é o que está acompanhando o x. Então, logo, o coeficiente b vai ser igual a 2. E o c é o valor independente, é o coeficiente independente, que é igual a menos 8 negativo. Então, agora nós vamos saber o nosso discriminante, que eu já coloquei a fórmula bem aqui, não se esqueçam, que é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, a vezes c. Vamos agora resolver. Como a gente já tem a fórmula aqui, então eu só vou ir direto. Então, aqui a gente sabe a fórmula, ó, vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 8 entre parênteses, por causa que é o número negativo no meio da nossa expressão. Então, agora nós temos uma expressão que vai nos dar o nosso delta. Para facilitar a sua aprendizagem, eu coloquei o delta como um quadrado perfeito para se facilitar. Então, ó, delta vai ser igual a quê? 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Então, agora que a gente descobriu o nosso 2 ao quadrado, então a gente consegue colocar aqui, ó. 4 menos 4 vezes 1 vai dar 4. Vezes menos 8 vai dar menos 32. Então, a gente vai colocar entre parênteses, ó, menos 32. 4 menos 32. Como a gente sabe regra de sinais, vai ter outro vídeo no canal. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ser 4 mais 32 e não menos. Então, agora que a gente sabe isso, a gente consegue colocar que o nosso discriminante é 36. Ok? Deixa eu apagar aqui para eu ter um pouco mais de espaço para a gente conseguir resolver a nossa equação. Ó, vou deixar bem aqui no cantinho os nossos coeficientes e o nosso discriminante, ó. O A, o coeficiente A, ele é 1. O coeficiente B, ele é 2. E o coeficiente C, ele é menos 8. E o nosso discriminante, o delta, ele é 36. Um quadrado perfeito, que a raiz quadrada dele é 6. Então, agora que a gente sabe nossos valores, nós agora precisamos saber o nosso x, que vai nos dar as raízes para a nossa função quadrática com a nossa parábola. Vamos lá. Ó, x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos b, ó, mais ou menos raiz quadrada de delta, o nosso discriminante, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, agora nós temos uma fórmula que eu não coloquei aqui. E vamos agora resolver, ó. X igual a menos 2, ó, vou fazer pela fórmula de base, que era o mesmo, dividido por pan. O delta, o nosso discriminante, ele é 36. Então, vai ter a raiz quadrada de 36. Dividido por 2 vezes a. Então, agora a gente vai descobrir as nossas duas raízes, o x' e o x duas linhas. Cada um deles vai dar uma resposta para a gente. X' é igual a menos 2, mais raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2 vezes 1, que é o nosso coeficiente A, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 2 mais 6. Nós temos dois sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do número maior, ou seja, o 6, por causa que ele é positivo. Então, vai ser 4 positivo dividido por 2 vai dar 2 positivo. Nós temos o x', a nossa primeira raiz. Então, agora vamos para a nossa segunda raiz, que é o x duas linhas. Vai ser menos 2, menos 6 dessa vez, dividido por 2 vezes 1, que eu já disse que é 2. Então, ó, menos 2, menos 6. Dessa vez, nós temos dois sinais iguais. Então, a gente vai somar e conservar o mesmo sinal. Ou seja, vai dar 8 negativo, dividido por 2 vai dar menos 4, que é o nosso x duas linhas. Nós temos as nossas duas raízes, ó, raízes, que agora a gente vai colocar no nosso gráfico da função quadrática. Deixa eu anotar bem aqui no canto também, ó. Raízes, que é igual a 2 e menos 4. Agora eu posso apagar aqui
E agora nós vamos resolver a nossa função quadrática, mas nós não precisamos resolver algumas outras coisinhas, ok? Agora nós precisamos saber algumas outras coisinhas, que a primeira é sobre o coeficiente C, o coeficiente independente. Como a gente sabe, ele é -8. O C, ele vai determinar onde a nossa parábola ela vai cortar o eixo Y, ou seja, o nosso eixo que está na vertical. Se o X é -8, então o C, na verdade, a gente vai pegar bem aqui, ó, no -8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui é o -8. Então, ó, bem aqui nós temos onde a nossa parábola vai cortar o eixo Y. A próxima coisa que você tem que saber, ó, o eixo C, o coeficiente C, agora você tem que saber uma coisa sobre o coeficiente B. E quando o B, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Quando o B, ele vai ser positivo, ele vai cortar o eixo Y subindo. E se o B ele for negativo, vai cortar o eixo Y descendo. Isso é outra coisa que você tem que saber sobre os coeficientes. Cada coeficiente vai desempenhar uma coisa no nosso gráfico da função quadrática. O A ele vai dizer se a nossa parábola com cavidade decrescente ou decrescente. O B vai dizer se a gente vai cortar o eixo Y subindo ou descendo. E o C vai dizer onde a gente vai cortar o eixo Y na nossa parábola, que aqui é bem aqui no -8. Mas agora a gente vai ter que descobrir essa raiz, que a gente já descobriu, eu coloquei bem aqui, ó. X' é igual a 2 e x2' é igual a -4. Bem aqui no exemplo, a gente vê que as raízes são onde essas duas partes, elas cortam a nossa parábola. Ou seja, então, uma parte da parábola vai cortar no 2, bem aqui, e outra vai cortar no -4, bem aqui. Então, agora a gente já tem 3 pontos, ó. 1, 2, 3, -4 e 1, 2. A gente já sabe que a parábola vai ser assim. Mas isso não é tudo. Lembra do vértice que eu comentei lá no começo do vídeo? Ele que vai desempenhar um papel muito importante aqui. A gente vai dizer onde a parábola vai deixar de ser crescente e vai passar a ser decrescente ou vice-versa. Depende do nosso coeficiente A. Como eu disse aqui, cada um tem uma fórmula. O x do vértice ele é -b dividido por 2a. E o y do vértice é -del dividido por 4a. Então agora a gente vai descobrir cada coordenada do vértice. Então, ó, o x do vértice ele vai ser o quê? -b vai ser 2, ó. Então vai ser -2 dividido por 2 vezes a. Então vai ser 2 vezes 1, que é o nosso coeficiente a. Então agora a gente consegue resolver, ó. Vai vir para isso aqui, ó. Vai ser -2 dividido por 2, que vai dar o quê? Vai dar -1. Esse é o nosso x do vértice. Então, agora a gente consegue pegar o nosso y do vértice. Ó. O y do vértice ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos delta, ó. Menos delta dividido por quanto? Dividido por 4. A, que é 4, vezes A, que é o nosso coeficiente, que vai ser 1. Então, agora, como eu já coloquei aqui, o nosso discriminante, que é o nosso delta, ele vai ser igual a -36 dividido por quanto? Dividido por 4 vezes 1, ou 4a. E agora a gente consegue resolver aqui, o que a gente tem? A gente tem -9. -9 é o nosso y do vértice. Então agora nós temos as duas coordenadas do vértice, a gente já consegue fazer a nossa parábola na nossa função quadrática. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe as duas raízes, as duas coordenadas do vértice e todos os coeficientes. Então, ó, primeiro que aqui é onde a parábola vai cortar o nosso eixo x, no -4 e no 2. Bem aqui vai ser onde ela vai cortar no eixo y, bem aqui no -8, por causa que é o c. A gente sabe que ela vai cortar subindo, por causa que o 2, o b, na verdade, o coeficiente b, ele é positivo. Então agora a gente sabe que o que? A gente vai fazer um ponteado aqui, ó. Esse b aqui é o y do vértice, ou seja, vai cortar bem aqui, ó, no -9. Então a gente sabe que bem aqui é o -9, e como a gente sabe, ó, bem aqui é o x, bem aqui é o -1. Então, bem aqui que a nossa parábola vai deixar de ser crescente e vai passar a ser decrescente, ou vice-versa por causa do nosso A, já disse isso. Então agora a gente só traçar a nossa parábola. Então, ó, a gente sabe que a concavidade é para cima, é crescente. Então, ó, a gente consegue a nossa parábola. Bem aqui a nossa parábola, peraí, tem que coisar bem aqui, ó.
causa que aqui tem que subir. E bem aqui, ó, é a nossa parábola. Deixa eu ajeitar aqui com o meu preto, por causa que eu apaguei sem querer. Essa aqui é a nossa parábola. Ó, ela tem a concavidade para cima, por causa do nosso coeficiente A. Ela vai cortar o eixo Y subindo, por causa do nosso B. Ela vai cortar no menos 8, por causa do nosso C. As coordenadas do vértice vai ser menos 9 e menos 1, por causa do nosso X e nosso Y do vértice. E, como a gente sabe, a gente tem as duas raízes da nossa equação do segundo grau. Então, esse é o nosso gráfico da função, nosso eixo Y e o nosso eixo X da nossa função. Este foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para me dar uma força. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau.